Fala pessoal, bom dia a todos e a todas, tudo bem com vocês? Tá? Bom dia então, tá? Tudo bem? Hoje é dia 20 de abril de 2018, meu nome é Túlio Galvão, hoje é um dia histórico aqui pessoal, hoje é um dia histórico aqui, vamos ter o prazer, né? Vamos estar tendo, como se diz por aí, o prazer, o privilégio aqui, né? Estou muito lisonjeado. Trouxemos um dos maiores grafistas do país para conversar com vocês, pessoal. Isso mesmo, o Fox, ele sempre está aqui compartilhando seus estudos, compartilhando suas análises, tá bom? Eu vou passar rapidamente pelo mercado, vou fazer uma breve introdução aqui e vou chamar ele. Vou chamar o Fox aqui para fazer os estudos conosco, vai compartilhar um pouco aqui do seu dia a dia, um pouco. Isso mesmo, Guf, marca o Fox aí, tá? Vamos lá. Bom, índice futuro, aqui, né, o meu gráfico é diferente, né? Ele é invertido com relação ao do Sasaki. Na esquerda, índice futuro nos 5 minutos, na direita, dólar futuro nos 5 minutos, tá bom? Então, o dólar, topos e fundos ascendentes, pode ficar um pouco mais altista aqui, em direção à região dos 34,20, e o índice segue um pouco mais baixista, tá? Já abriu com gap de baixa, pesou, está consolidando, segue um pouco mais baixista, tá bom? Léo, na hora que você quiser conversar, tá mutado meu microfone, mas só desmutar, maravilha. Coloca a câmera aqui. Acho que é melhor. Quer deixar aqui? Que eu acho que a gente vai conversar. Aqui dá um legal. É, né? Assim. É mais virado para lá, mais virado para a câmera, porque vai aparecer você quando você falar. Mas então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Hoje é um dia histórico aqui, tá? Como eu já falei durante a semana, temos o prazer aqui de receber um dos maiores grafistas do país, tá? O Otávio Fox está aqui conosco, veio aqui compartilhar, ele já fala aí, compartilha seus estudos, já de maneira mais intensa aqui no chat com vocês, né? São estudos de muitas valias, ele traz alguns pontos para a gente, e a gente vai entender um pouco da abordagem de mercado dele, vai entender um pouco como ele aborda o mercado, é uma abordagem um pouco mais macro, né, com pontos aí, algumas médias, tá bom? Vamos lá, então, deixa eu desmutar aqui. Aí, onde que tá? Aqui. Muito bom. Senhor Otávio. Tudo Fox, bem? Tudo bem? Assim, então, quando eu falar, vai aparecer, né, na tela, e quando você falar, vai aparecer também, tá? Então, é porque o microfone ouve os dois. Deixa eu pensar como que a gente pode fazer. Vamos lá, deixa eu ver. Bom, mas eu acho que dá para levar. Vamos lá. Tá? Deixa eu só pôr um pouco mais perto aqui. Tudo bem. Então, vamos começar pelo começo. Vamos primeiramente... Pelo começo, né? Eu queria saber como que você começou na análise técnica, como foi o início. Bom, então nós vamos voltar ao século passado, doutor, tá? Aqui, se você, como todos sabem, é que a primeira bolsa do mundo aí que se tem notícia foi a bolsa de arroz no Japão, lembra? Eles usam as velas, sombra e tudo. Aqui no Brasil, se você analisar, tanto o Bovespa como na Bolsa de Mercadorias, não essa BMF, ninguém tinha ideia nenhuma de gráfico. Para você saber o que se usava, os caras faziam um ponto figura, quando subia, pegava uma escala, né? Uma coisa arcaica, uma escala 10 em 10 pontos o dia, subia, marcava aquele xizinho, caía a bolinha, e o box. Tá? Isso é arcaico, né? Aqui a análise técnica, penso eu, no Brasil, começou a se desenvolver na década de 70, um ou outro, o Fausto Arruda Botelho, Bandeira, e começaram a fazer uns gráficos diários, colocavam o mínimo e o máximo. Existiam outros indicativos.
antes de ponto figura. Nada. Isso, ponto figura. Eu tive uma sorte, eu fui trabalhar aqui, veio uma corretora, porque aqui era meio fechado o mercado devido a leis, tá? Então, a primeira corretora que houve, que entrou estrangeira no Brasil, foi a Merrill Lynch, que ela se associou ao Bovespa. A própria Bovespa. Foi. Então, para você ter uma ideia, naquele tempo os computadores eram do tamanho de uma geladeira, era IBM, ninguém tinha, pô, ninguém tinha. A bolsa, para vocês também terem ideia, tanto a bolsa no pátio do colégio, e foi ali a primeira, antes de ir para Álvares Penteado, e de ir posteriormente para 15 de novembro, os preços tinham o funcionário da bolsa, ele marcava num quadro negro a cotação, giz, com giz. Para você ter uma ideia, o que acontecia? Não existia telefone fixo, era acoplado na parede, e os clientes não tinham visor, não tinham nada para saber. O auxiliar de pregão, como está a Petrobras? O cara ligava, o auxiliar de pregão da parede tinha que ir na roda, voltar. Os clientes, para você ter uma ideia, tinha embaixo da corbeia, eles pegavam uma caixinha de mate-leão e colocavam a ordem com barbante e descia, o operador pegava e ia para o meio da roda. Então, isso aí é muito pouco negócio na época, muito pouco, né? E tudo. Então, veio uma corretora aqui do Grupo X American Express e contrataram para trabalhar. Só que aqui eles ficaram um pouco de medo, porque as restrições de câmbio, que aqui era tudo fechado, nem computador entrava, a bolsa usava o Itautec, pô. Hoje um back-office tem que bater palma no serviço, ele põe o Word e Excel, acabou o negócio, emite a nota e boa noite. Naquele tempo o pessoal ficava até 11 horas da noite para pegar o mapa do Bovespa e dar tudo. Bom, eu fui trabalhar lá, e lá eu comecei a observar primeiro que eu vi foi um chinês de Hong Kong, que trabalhava nessa xista do Grupo American Express, que eu trabalhei. Ele começou a fazer um gráfico barra-hora de 60 minutos, tanto do S&P Futuro, tá certo? Do S&P Futuro. E eu comecei a observar aquilo, e tinha um outro que era um israelita, um gênio, começou a observar aquilo, era um gênio já em computação, aqueles computadores grandes, aqui não tinha nem computador, hein? E lá eu comecei a aprender aquilo, o que era aquilo, o que eram médias móveis, o que eram índices de força relativa. Então, quando eu voltei, eu trouxe isso para cá e comecei a testar. Porque um gráfico, hoje em dia, por exemplo, no meu sistema, o que eu uso? Eu vou explicar, não sou nada contra quem usa outro sistema. Gráfico bom, senhor Túlio, é aquele que dá dinheiro. Tá? Você abriu 10 operações, acertou 8, errou 2 e está dando lucro, esse é o gráfico bom. Então, eu não vim aqui para censurar quem usa isso, quem usa aquilo. Eu vou dizer o que eu uso, o que eu gosto. Então, como é que eu divido um gráfico? Primeiro, eu divido um gráfico. Ele no intraday, barra de 60 minutos. Eu não uso nenhuma outra abaixo disso. Uso um gráfico diário, uso um gráfico semanal e uso um gráfico mensal. Agora, gráfico, isso que eu quero que o pessoal entenda, não são só figuras, não são só bandeiras, topos ascendentes, topos descendentes, nada disso. Existem outras ferramentas de suma importância que você pode extrair de um gráfico. Quais são elas? São os índices de força relativa, que quando extrapolam, avisam que o mercado está sobrevendido e permite, inclusive, você vender contra uma tendência principal para pegar um respiro, um pullback, e vice-versa na baixa, quando esses índices de força relativa estão muito socados, tá? Qual que é o parâmetro? Antigamente, era 80, está acima de 80, vou socar o pau. Está abaixo de 20, mudou isso. Com essa volatilidade, eu respeito acima de 90 para acender um farol vermelho. Quando o mercado está acima de 90, é óbvio que ele vem numa alta, pô. E quando está abaixo de 10, é óbvio que ele está sobrevendido, ele pode dar um respiro contra a tendência, se no momento é de baixo.
Então, esses IFEs, eu não só os uso em gráfico intraday barra hora, porque no gráfico intraday barra hora, eles me dão médias móveis de 5 horas, 10 horas, 20 horas, 40 horas, 180 horas. Eu os uso em gráfico diário, tá? Porque eles vão me dar médias móveis também de os IFEs. Aliás, eu estou dizendo agora, eu vou falar das médias móveis. As médias móveis são importantíssimas, na minha opinião, porque elas sinalizam tendência. Como é que eu divido essas médias móveis? Em gráfico diário, vou lhe dar um exemplo. Eu uso médias de 5 e 10 dias, que me dão leitura de curtíssimo prazo e curto prazo. Médias móveis de 30, 40, 50 no médio prazo, 180 e 200 dias, que dão visão macro de longo prazo. Tá? Por exemplo, agora, o Bovespa, nesses últimos 3 dias que ele deu essa alta aí, subiu mais de 3 mil e poucos pontos, ele retomou em todos os nossos gráficos todas as suas médias móveis. Hoje o Bovespa está acima das médias de 5, 10, 20, 30, 40, de todas. Para você ter uma ideia, o suporte macro imediato hoje, na minha análise que eu fiz, o Bovespa está, a primeira média que suporta a leitura, o viés positivo total, está na faixa de 85.170 pontos. No Bovespa. Então, o que eu faço? Eu pego essa média, que é a primeira no momento, jogo o spread vigente entre o Bovespa e o índice. Esse exercício começou faz 3 dias, esse contrato Maria, ele abriu com spread de 750 pontos. Agora ele deve estar valendo 650 pontos. Diminui um pouco, porque conforme ele se aproxima, no tempo ele vai diminuindo. Então, se você colocar, por exemplo, um 85.170, que é o suporte do Bovespa, vamos ver como está o Bovespa agora, onde que eu vejo aqui na tua tela? O Bovespa está 85.530. Tá bem acima. Então, 85.170, pessoal. Vamos fazer uma conta de lusitano, sem desmerecer o lusitano. Vamos jogar 650 pontos em cima dele aí, vai dar uma faixa de 86.800 e pouco no índice. Agora eu pergunto aos senhores, qual foi o mínimo do índice no dia de ontem? Não foi 85.850? Foi o suporte. Então, esse é o suporte primordial no Bovespa, 190. Por isso, um conselho, não é um conselho, eu não sou nada para dar. Eu acho essencial, quando você começa a operar, depois de ver o Chico, que é maravilhoso, que dá todas as informações na área fundamental que o portal fornece, você sempre ter à mão tanto um gráfico do Bovespa, tá certo? Saber qual foi o mínimo do dia, qual foi do dia anterior, o mínimo da semana, o máximo da semana, e ver no fechamento o spread vigente. Você também já tem uma boa noção. Não é só você abrir, ver o gráfico de 5 minutos, deve operar o índice. Não é por aí. Você tem que ter uma visão geral, uma visão macro para operar. Da mesma maneira, isso no índice, também o dólar. Você veja, hoje o dólar, qual o spread dele? Hoje faltam 6 pregões, se não me falha a memória. Ele está com um spread que a gente chama pronto, casada, diferencial do pronto para o futuro, de 3 pontos. Então, no dólar, eu também uso as médias móveis, igualzinho, num diário de 5, 10, 20, 30 tal. Por exemplo, na minha análise para o dia de hoje, essa média do dólar aqui, ó, do pronto, tá? Eu tenho 2 suportes no dólar, no pronto, 3.402 e 3.398. Se eu sei que uma casada está valendo 3 pontos, eu tenho agora para operação day trade, ou também para posição, eu tenho um suporte no dólar macro a 3.405 e outro a 3.401. Então, na minha opinião, prefeito de stop, quem comprou aí quando rompeu 3.405... No futuro. Tá no futuro. Tá? Bom, o meu gráfico mandou comprar quando rompeu 5. Onde seria o meu stop correto? Na perda do 3.401, onde está a média móvel
de 5 dias. Por quê? Porque no pronto ela está em 3,398. A casada, o spread vigente no momento, pronto, futuro, são 3 pontos. Então, é por aí afora. Deixa eu só explicar para o pessoal. Então, a gente passou por alguns pontos, deixa eu só montar aqui. A gente só explicar alguns pontos aqui, né, para você. Tem muito pessoal muito iniciante aqui. Estamos aqui com o Fox, né? Ele é um dos maiores grafistas do país e ele está compartilhando um pouco da visão macro para a gente. A gente fala todo dia aqui, pessoal. Eu coloco todo dia o Ibovespa no diário, né? Para a gente entender o momento que a gente está vivendo, como que está se desenvolvendo a tendência, né? No diário, as médias, né? São balizadores de mercado, são pontos muito importantes. Então, passando por alguns pontos que você comentou, né? O índice de força relativa é muito importante também, ou seja, se é um oscilador, índice de força relativa é um oscilador, né? E ele oscila entre 0 e 100, ele nunca vai sair desse patamar. Sim. E a gente estava comentando aqui como antes a análise era que acima de 80 estaria sobrecomprado e abaixo de 20 estaria sobrevendido. Então, quando o oscilador no Bovespa, no dólar, estivesse acima de 80, você poderia vender para pegar um pullback da tendência. Hoje em dia já mudou, e note como é muito importante exatamente se adaptar às realidades do mercado, né? O Fox comentou, hoje em dia, essa estratégia de acima de 80 já não funciona. A estratégia agora é só quando estiver acima de 90, mais sobrecomprado. Aí a gente pega um pullback no retorno, né? Então, e a gente estava comentando aqui, o Fox utiliza muito as médias, né? Médias aí de 5 dias, de 10 dias, são balizadores de mercado, são pontos muito importantes aqui, porque o mercado realmente respeita os pontos, né? A gente precisa ter uma visão macro, né, de longo prazo, para entender o nosso operacional do dia a dia, para que a gente entenda onde que os preços realmente podem segurar aí nos suportes, né, que são as médias móveis. Outra coisa só que a gente está falando, né, o spread que a gente fala, quando a gente está negociando contratos futuros, esse spread que a gente fala é a diferença entre o índice Bovespa à vista e o índice Bovespa futuro, né? A gente acabou de ter a rolagem aqui do contrato para o M de Maria. Então cada dia o spread vai ficando menor, porque o tempo entre o contrato futuro e o índice Bovespa à vista fica menor. O dólar é a mesma coisa, tem mais 6 pregões, ele vai ter um novo contrato, né? O dólar vence todo primeiro dia útil do mês. Então, conforme o dólar chega perto do vencimento, vai diminuindo esse spread, tá bom? Isso. Então, os FIEs, por exemplo, também eu digo meio pulo do gato. Veja você. Em relação ao índice de força relativa. A maioria dos analistas que eu conheço, primeiro, eu só trabalho com 4 períodos. Isso é muito importante. Até eu comentei um dia com o Caio, com o Sasaki, ele aderiu também aos 4 períodos. Ele começou de 4 períodos. Também. Médias móveis e FIEs, em 4 períodos. E eu trabalho com 3 IFEs em linha. O que é? Cada barra, tanto no diário como no intraday ou no semanal, eu tenho o IFR da barra de mínimo, de máximo e de fechamento. Então, você tendo os 3 IFEs, tendo um programa com 3 IFEs, às vezes você pode estar pegando um IFR, uma hipótese, um intraday, com 20 de fechamento, mas o de mínimo está em 3, ele está me avisando que ele não vai cair mais, que ele vai dar um respiro para day trade. Que já foi, né? Entendeu? Que a barra de mínimo já está muito socada. E ao contrário, vice-versa, quando você está lá em cima também, pegar uma barra de máxima 98. Então, são vários componentes. Então, para quem está começando, eu dou um conselho. Primeiramente, não olha só o gráfico do índice futuro, nem do dólar futuro. Tenha a seu lado também o gráfico do dólar pronto comercial e o dólar do Bovespa. Não sou contra, vão dar risada. Pegar um papelzinho, não tem problema, pô.
um quadriculado, aí vai na papelaria, você manusear, porque você manuseando o gráfico, você vai guardar na sua casa, você vai sentir. Pô, pega aí, ó, vai começar a semana que vem. Experimentem só, podem dar risada. Pega um papelzinho aí quadriculado, pega o Bovespa, mínimo do dia, máximo do dia, fechamento. Começa a sentir na tua mão, você está compreendendo? Não é verdade? Você vai ter uma visão, você vai guardar o ponto, porra, aqui está um ponto em cima, aqui está um ponto embaixo. Pega o spread quando fecha o Bovespa e o do índice, experimenta jogar em cima também, você está entendendo? São várias coisas que podem ajudar o player. Né? É óbvio, antes do começo dele. Antes também tem que ver o Chico, ele dá aqui o minério de ferro, tem influência naval, o Chico dá o barril de petróleo, dá o índice dólar versus euro, tá certo? A Europa não, eu desprezo um pouco, sabe? Para mim, eu nem olho. Eu olho, é óbvio, eu olho. O que manda é o S&P, apesar de, às vezes, nos últimos dias, ele ter descolado. Mas, normalmente, não é uma regra, ele sempre anda, os parâmetros são paralelos, não é verdade? Lá fora. Então, é isso que eu posso passar para vocês. Entende? Agora vocês vão falar, pô, mas como é que eu vou arrumar? Onde que eu vou saber média móvel? Onde que eu vou saber FE? Tem que ter um programa. Então, começa a ter uma planilha, montar uma planilha, para saber. Volto a dizer, não tenho nada contra quem usa gráfico de 5 minutos, 10 minutos, nada contra. Gráfico bom é o gráfico que dá dinheiro. Mas experimentem usar o gráfico de 60 minutos. Eu acho que vocês vão ter uma visão melhor do mercado, tá certo? Por exemplo, o cara vê, mas deu um oco em gráfico de 5 minutos. Olha, meu querido, pode dar certo, você pode tomar um stop, certo? Eu não estou censurando ninguém, tá? Que usar candle curto. Mas experimentem usar esse gráfico de 60 minutos, o diário, e também dar uma olhadinha no semanal. Por exemplo, o Bovespa, vejam vocês, esse contrato, se eu agora de pronto perguntar para vocês aqui, vamos ver o que eu estou vendo aqui, qual foi o máximo desse contrato? Quem pode me responder? Esse contrato... Maria, vou fazer coloca no prova, chat aí. O Túlio vai dar uma Coca-Cola para quem acertar os 3 primeiros. Tá lançado o desafio. 1 minuto para responder qual foi a máxima do contrato M. Maria, tá? Vamos ver. Enquanto o pessoal vai respondendo, deixa eu só por aqui. Enquanto o pessoal vai respondendo, também vou passar por alguns pontos. Como a gente comentou, então o Fox está falando, né? É muito importante você ir desenvolvendo suas próprias estratégias, porque o mercado ele é muito dinâmico e você tem que realmente faça uma planilha, coloque seus estudos. Não foi errado também, trade fast, perdão. Está errado a linguagem. Então... Isso, mais um pouquinho para cima. O pessoal está colocando aí. Então, pessoal, faça seus estudos, faça a planilha. O Fox está dando aqui o caminho das pedras, né? Marque os pontos nos 60 minutos no diário, faça uma planilha, tenha, né? O que a gente negocia aqui é o contrato futuro, pessoal, ou seja, é a diferença entre o Ibovespa à vista e a taxa de juros do período, solto, né? O spread aí. Olha aí, então. O único que acertou foi o Zé Souto. Cadê? No 86,875. Ganhou um joinha, então. E então, Fox, você vê o período mais macro, as médias móveis maiores, né? Quando você está operando efetivamente, quanto tempo? Eu sei que é difícil saber quanto tempo dura uma operação, mas você costuma ter qual é o operacional? O operacional não é mais longo, sabe? Eu não opero para ganhar 2 nem 3 pontos no dólar. É o meu modus operandi, sim, tá certo? Eu, pelo menos, tenho que me dar 5, 6, 7 pontos. E no índice também tem que me dar uns 300 pontos. Tem que ter. O stop é diferente, concordo. Se eu pegar uma média móvel aqui, que é resistência, e bater, eu estou vendido junto a ela, o stop vai ser no rompimento dessa média móvel, vai ser mais curto. Sim, mas o meu gain é maior. Eu não opero para pôr stop de 2 pontos de lucro, nem 2 pontos de perda.
É o meu sistema, não censuro ninguém. Funciona para você. Agora quero dar mais um parâmetro aí, senhor Zé Souto, o senhor deve estar me escutando. Veja como não foi aleatório esse 86875, esse máximo do índice. Entre no Bovespa, dê uma olhada no Bovespa num gráfico diário. Vamos ver se todo mundo coloca aí o Bovespa no gráfico diário. Vocês vão notar que o Bovespa, num gráfico diário, semanal, tem um topo a 86148/86149. É a máxima aqui, vocês né? concordam? A gente tá vendo no diário, estão vendo? As máximas Agora, aqui, 86, vamos somar. 50. Quando esse contrato começou, o spread dele, que eu digo para vocês, estava com 750 pontos. Vamos fazer uma conta lusitana. Vamos somar 86,150, baseado nesse 86148, 86149. Vamos jogar 750 pontos em cima desse futuro. Não dá exatamente 86,900? Qual que foi o máximo? Não foi 86, como o Zé Souto acertou, 86875? O senhor Otávio Fox, nesse dia... Cravou a máxima. Toquei, eu vendi a 850. Inclusive, escrevi no portal outro dia aí, até o Biso, a testemunha viva e ocular da história, não é, senhor Biso? Eu falei, no mínimo, volta a 450. Se o Biso estiver aí, ele vai confirmar. Então, não é que é gênio, não é nada disso. Te dão parâmetros também, o à vista, para você operar o futuro, baseado em cima do spread vigente. No índice, agora deve estar com 650 pontos. Qual a correlação que nós estamos agora do Bovespa para o índice? 650. Mas não estou nem olhando, estou vendo. Né, que é a diferença entre o Ibovespa à vista e o Isso Ibovespa aí. futuro. Conforme vai andando, vai parar aí uns 2, 3 dias, ele para por aí, depois segue. Igual o dólar. E a tendência é que ele vai diminuindo conforme perfeitamente. o contrato vai. Então, é muito importante também o cara olhar o Bovespa diário. Com o Bovespa diário, ele fazendo e jogando em cima, ele vai achar também um parâmetro bom para suporte, no mínimo do dia, jogando o spread vigente, no máximo do dia, também jogando o spread vigente. Então, é por aí o meu operacional, tá certo? Deixa eu só ligar aqui. E as suas médias móveis são exponenciais ou aritméticas? Aritméticas, tá? Funciona perfeitamente, não é necessário, sabe? Porque antigamente exponencial quando havia uma inflação muito alta. Isso funcionava mais. Hoje a inflação está baixa, se adapta perfeitamente às médias móveis aritméticas. Não tem problema nenhum. Entendeu, doutor? Maravilha. Muito bom, hein? Bom, se alguém tiver alguma questão aí no chat, vocês coloquem aí. O pessoal está gostando, ele Cristi, a palestra aqui do Fox, traçando suporte e resistência, olhando o gráfico, né? É muito importante, como o Fox comentou, as máximas, as mínimas da semana, do dia, né? Dos dias anteriores, são pontos balizadores do mercado, tá? Coloquem aí suas dúvidas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que passou. Murphy, existem várias médias móveis. Qual Fox usa? Como você comentou. Olha, eu digo, então vou repetir. Existem várias médias móveis, tá? Então, as médias móveis de 5 e 10 dias eu reputo como médias móveis de leitura de curtíssimo e curto prazo. Se o mercado está acima delas no momento, então está me mostrando que o mercado tem leitura de curto e curtíssimo prazo de alta. Se perder essas médias de 5 e 10 dias, vai virar uma leitura de curtíssimo e curto prazo de baixa. No momento, volto a repetir para todos os senhores, o Bovespa está revertido para a leitura total de alta. Por que isso? Na minha visão macro, baseado nos meus estudos. Porque em todos os nossos gráficos, diário,
semanal, mensal, ele se apresenta acima de todas as suas médias móveis. Qual que é o suporte macro imediato que sustenta o viés positivo dessa alta? No momento, é uma média de 40 dias que se apresenta no Bovespa em 85.170 pontos. Se você juntar esses 650 pontos, dá o mínimo que deu ontem, 820, 850. Agora você vai falar, quando é que esse mercado vai reverter? Vejam vocês, as médias, tanto a de 5, 10, 20, 30, 40, 50 dias, estão próximas. O mercado, para você falar, vai dar uma meleca, vai dar uma cara ruim, somente se ele perder 84.650 pontos, que é uma média móvel de 5 dias em gráfico diário. Isso vai dar no índice, com um spread de 650 pontos, 85.290. Então, resumindo, para quem opera posição, pode ficar comprado ou não. O meu gráfico manda comprar no encosto do 85.820 até a faixa do 85.240, posição de índice. No índice tá? futuro. Tá certo? Só vai dar uma micada se perder o Bovespa, a faixa do 84.600. No momento, ele está acima de todas as médias. O cara então vai para comprar 85 a 86.800? Não é isso também. Você tem que se aproximar para diluir risco, para diminuir, comprar o mais próximo possível das médias móveis quando elas são suportes, como vender mais próximo possível das médias móveis quando são resistências. Por quê? Porque você, se perder, vai perder o dedinho, não vai perder a mão. Não é verdade? Então, isso é o gerenciamento de risco, não entrar a esmo em meio de mercado. Eu acho. Feeling, meu amigo, o único cara que ganhou dinheiro com feeling que eu conheço foi um cantor chamado Maurice Alco. Não sei se você lembra do teu tempo. Essa daí o Túlio não sabe cantar, o feeling. Eu vou buscar. Tá? Então, não é questão, estou com cabeça de alta, estou com cabeça... Tudo bem, você tem que estar com cabeça de alta, cabeça de baixo, baseado em alguns estudos. Cada um tem a maneira de fazer seus estudos. E você opera os futuros principalmente, né? O Eduardo Geraldino, no chat, está perguntando como que é a sua leitura, então, do dólar, como que você também faz essas médias móveis. Também faço a mesma coisa. O spread entre o... Todo dia eu vejo o spread, tá? No momento ele está valendo 3 pontos. Então, veja, Geraldini, o dólar, num momento também, olha que interessante, difícil isso acontecer, num momento ele está revertido para a leitura de alta total. Sabe por quê? Porque ele está acima de tanto das médias de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 180, 200, 360 dias. O que falha? O dólar perder a leitura de curtíssimo e curto prazo e virar para baixo. Pode marcar. Se eu tenho uma média móvel de 10 dias no dólar pronto, que é o primeiro suporte macro dele, que está no 3.402, e eu usar um spread de 3 pontos, vai me dar um suporte a 3.405. 405 no futuro, 402 no à vista, né? Tá, ou no pronto. Isso, perfeito. E eu tenho outra média de 5 dias, que está em 3.398 no pronto, que vai dar 3.401. Então, no meu sistema, no momento, o dólar ele está com 2 suportes, 3.405, 3.401. Somente a perda do 3.401, ele vira uma leitura de baixa no curto e curtíssimo prazo e dá queda. Mas aí torna-se um momento conflitante, porque no curtíssimo prazo ele torna-se queda, perdendo essa região dos 400, e no médio prazo ele pode seguir altista, pode, né, a sim, tendência senhor, secundária. porque a outra média dele, olha, você veja, esse dólar futuro que nós estamos operando, ele tem aí, um fundo, se vocês olharem, ele tem um semanal de suporte a 3.37650, tem um diário a 3.370,50 e tem um outro semanal a 3.369. Se você ver, então o fundo que ele formou, ele está na faixa do 3.376 até o 3.369.
seria aí uma bela compra, na minha opinião. Maravilha. E, Fox, você só faz day trade ou você também faz Eu faço posição? Dependendo da sua análise, você acha que vale a pena continuar eu a tento fazer o posição? day trade, diminuir custo operacional. Eu gosto muito. Quando me importa, quando eu pego uns pontos bons, por exemplo, se você diminuir o seu custo, dá para você ficar. Agora, para quem está começando, também não aconselho muito, não, certo? Porque você tem que ter um pouco mais, uma fiancinha maior, tá certo? Sim. Não é verdade? Eu faço posição, eu sempre tenho meus 20 lotinhos aí no mini, aí comprado ou vendido. Aí Posicionado e também faz o giro curto. Sempre também faço o giro curto maior quando pego o ponto, para diminuir custo, né? Maravilha. Então, repetindo, você é prolixo, mas quando depois que o Chico der as valiosas informações, visualizem o Bovespa, visualizem o dólar comercial, vejam, marquem aí, nem que seja num caderno, se não quiser pegar um papelzinho quadriculado. Ah, não, o cara é burro, é só abrir o computador. Não é nada disso, porra. Você vai marcar o ponto. Você viu essa pergunta aleatória que nós fizemos, que só o Zé Souto, né? Souto acertou. Tem que saber, isso tem que saber. Importante aí que o Opera não sabia, pô. Qual que foi o máximo desse contrato? Desculpe, não está correto. Tem que saber, isso. tem que fazer os estudos pré-mercado, tem que fazer os estudos, né? Daí tanto o índice à vista, o índice futuro, dólar à vista, dólar futuro, né? Agora, Não, perfeito, tá? Agora, para quem está começando no mercado e está entrando no mundo da análise técnica, da análise gráfica, que conselho você dá assim, para quem realmente quer ter um viés aí mais neutro, que está começando os estudos operacionais? Começar com pouco lote, tá certo? Né, velho? Tem ali, vocês mesmos falam o ditado em inglês, never put all eggs in the same basket. Vai devagar, não faz mal, você tem aí, nem que você tenha 10 pau, pô, não tem problema. Começa com 1, 2 lotes, vai testando um sistema que você acha bom, que te faz bem. Torcer em mercado, desculpa eu falar, é para otário. Eu sou palmeirense, eu torço no campo. Aí fiquei triste, é que o Corinthians me matou. Mas não é caixão. É caixão. Você tem que abrir uma operação, primeiro lugar, você tem que saber onde é o seu gain e onde é o seu stop. Quando abrir a operação, projetar os pontos já. Projetar, para você poder dormir tranquilo, entendeu? É isso aí. Então, cada um sabe o tamanho do seu sapato, certo? Então, começa a testar, e testa com lote, pô. Pô, tá dando certo esse sisteminha que eu estou usando? Vai para 2, vai para 3, sei lá, pá. Sempre sabendo, torcer em mercado, não. E vou contar uma coisa, eu trabalhei lá fora, tá certo que faz tempo. Lá fora, se o cara gritar que está ganhando, ele toma uma advertência, a primeira, na segunda ele é até mandado embora, pode ser o maior. Não pode, porque ele vai influenciar, um outro que está com o cliente está vendido, e você pode estar comprado aqui com o teu cliente, você berrar. Porque lá o operador ganha bônus do cliente, que aqui é difícil ter, mas lá tem bônus, certo? Quando tem taxa de performance, então não pode, tá? Não pode emocionar. Emocionar, entende? Tá certo? Então o cara tem que ser frio, é igual no chat, uns ganham, outros perdem, não é verdade? Tem alguns vendidos, outros comprados, mas o importante realmente é compartilhar aqui. É lógico. Maravilha. Por aí, eu não sei se eu... Olha, não, o pessoal gostou bastante, tá? Tem o Guf tá falando ali do Parmeira, grande palestra, tá? O Eduardo Geraldini também falando ali dos estudos de price action, né? E você, como que você, o Fox, analisa, como mudou as suas análises através do tempo, né? Quantos anos você tem de mercado, como mudou a sua análise de mercado? Eu sou muito velho, aqui tem que vir de bengala aqui, sabe? Eu mudou quando eu comecei a usar meus gráficos aí, porque, olha, sem falsa modéstia, eu cheguei a prestar serviço ao mesmo tempo para 9 corretoras. Serviços gráficos. Gráficos. Terfloat, que é do Lombardi, que é o maior ganhador da história, do Ed Serretti, dono da TAG, Mike Su, dono da Clear, essa
TOV, que passou essa Rencorp, SLW, que eu já guide, não sei o quê. Então, e você sempre usou os mesmos médias, mesmo sistema aí, eu boca a boca. Primeiro, eu não dou call para ninguém, tá? Eu não dou call de compra, não dou call de venda, não faço nada disso. Eu apenas digo o que eu estou fazendo, que é permitido. O meu operacional. Eu não falo compra aqui ou vende aqui. Eu falo comprei aqui, eu. Não estou mandando você comprar. Tá certo? É isso é muito importante, entende? Porque no mercado ninguém pode prometer nada para ninguém. Eu quero que prometer é picareta. Não existe. Quem promete performance isso aí é fraude. Né? Não existe promessa de nada que é. E a gente tem esse foco educacional mesmo, trazer aqui a informação para vocês, os estudos para vocês, para que, como o Fox falou, vocês desenvolvam o seu próprio operacional. Cada um sabe o sapato que usa, o tamanho do seu pé. Vou começar a usar essa. Essa aí, mas não é verdade? Não é verdade? Cada um tem um tempo gráfico, cada um tem um operacional. Tá? Bom, então, vou encerrar aqui, agradecer imensamente ao Otávio Fox, participa bastante com a gente. Tá? Você tem algum último comentário para o pessoal aqui do chat? Desejo sucesso a vocês, eu acompanhei o portal desde o começo, quando o Francisco entrou, porque eu quero fazer um elogio público ao senhor Francisco Alves Neto. É um homem de extremo gabarito, conceituado, é um dos maiores, você concorda comigo, analistas fundamentais que eu conheço. Então, eu acho que ele é um pilar aqui. Parabéns para você que está aí, parabéns para o Caio Sassá, porque esse é um educacional. Ninguém vai aprender aqui, pensa que vai chegar em uma semana a descobrir o ovo de Colombo. Sim. Então, vocês são bem realistas no curso que vocês dão. No mercado tem muitas promessas. Não existe. Não existe. O mercado é coisa séria, trabalho, disciplina. Trabalho e disciplina. Erro vai haver, não existe alguém que vai acertar as 10. Não é verdade? Sim. Não tem. O analista bom é aquele que tem um performance maior de ganho do que de perda, não é verdade? Sim. É isso, pessoal. Grande abraço a todos, sucesso nas coisas operacionais. Espero que vocês tenham gostado. Maravilha, maravilha. Espero que minha palestra ganhe o brasileiro. Deixa eu só tirar o microfone. Tá certo. Foto. Tá? Deixa eu tirar.